É com enorme satisfação que eu venho participar de mais um evento da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. A ABT tem procurado oferecer, através desses seminários, desses encontros e congressos, a sua contribuição ao longo de muitas décadas e, sob a presidência do meu queridíssimo amigo João Roberto Moreira Alves, eu venho, como outros diretores e outros participantes, contribuindo na medida em que sou convocado, e hoje o tema que me foi sugerido para falar para vocês foi sobre a relação entre o direito educacional e o direito penal. Eu começo dizendo que o direito educacional e o direito penal, evidente que são áreas distintas de direito, focando o direito educacional nas regras de processos que relacionam o ensino, a aprendizagem, a relação dos consumidores com a escola, da escola com as autoridades, com os órgãos reguladores, MEC, Conselhos Estaduais de Educação, enfim. E a segunda, o direito penal, que trata da punição, da prevenção de crimes, das hipóteses de condutas que possam ser punidas pela legislação penal. E este é um ponto que eu quero chamar a atenção já de início, dizendo que o direito educacional, apesar de ter toda a sua especificidade, ele dialoga com vários ramos do direito, como o direito civil, como o processo civil, como o direito tributário, como o direito do consumidor. E, portanto, essa inter-relação do direito educacional com outros ramos é bastante interessante de nós estudarmos. Enquanto o direito penal se preocupa em tipificar, em descrever que condutas merecem punição, o direito educacional garante o acesso e a qualidade da educação, protege os alunos, regula a atuação da escola e das universidades. Já o direito penal, como dizia, concentra-se no poder punitivo do Estado, sobre as condutas criminosas e na proteção dos bens jurídicos essenciais à sociedade. A relação entre eles, portanto, surge na necessidade de garantir que, em casos onde as condutas previstas na lei penal sejam identificadas numa relação da escola, na escola, com a escola, enfim, aí nós temos a possibilidade de identificar pontos de convergência. Dada essa explicação inicial, ou seja, que a relação do direito educacional com outros ramos do direito é muito comum ser identificada, eu separei alguns tópicos da legislação penal para nós identificarmos possibilidades de acontecerem no espaço de uma escola, de uma universidade, nas relações entre os operadores da educação educacional, os professores. E eu começo no espaço da escola para identificar a possibilidade de ocorrer uma lesão corporal, que é prevista na lei penal. A lesão corporal culposa ocorre quando alguém causa uma lesão física a outra pessoa, sem a intenção de fazê-lo, mas essa conduta foi causada por negligência, por imprudência, por imperícia. Em outras palavras, é quando alguém age de forma imprudente, negligente e, como resultado, causa um dano corporal a outra pessoa, mas sem a intenção de causar esse dano. Isso significa dizer que é possível que aconteça no espaço da escola, se os dirigentes não tomarem todas as cautelas com a proteção do relacionamento no espaço da escola, do aluno com a escola, com os professores, de ocorrerem acidentes. E estes acidentes, ou estes possíveis acidentes, podem ser
tratados na esfera penal. Há até a possibilidade da lesão corporal dolosa, quando, por exemplo, se ocorrer num espaço de uma universidade, de uma escola, a agressão física entre estudantes no espaço de uma escola, vamos tratar com amparo na lei de Estatuto da Criança e do Adolescente. E no espaço de uma universidade, pode ser perfeitamente possível o enquadramento na legislação penal. E se houver uma agressão ou qualquer anormalidade no espaço da escola e esse espaço seja ocupado nesse momento por crianças, por adolescentes, a legislação que vai tratar dessa matéria é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069. Pode haver a conduta de agressão entre estudantes e professores, e aí os estudantes, e há muitos casos nós temos identificado, professores agredidos dentro da escola. Pode haver a situação do professor agredir uma criança, um aluno, e aí, neste caso, a legislação que vai ser aplicada é o direito penal. Portanto, eu destaquei para estabelecer essa possível relação nos espaços ocupados por estudantes, professores e dirigentes, quer seja de uma escola de primeiro grau, quer seja do ensino fundamental, do ensino médio ou da universidade, para nós mostrarmos que é possível essa conduta ocorrida no espaço da escola ou da universidade ser registrada numa delegacia de polícia e tratada pela lei penal ou no conselho tutelar, se a hipótese for de relação entre estudantes, entre crianças e jovens, aí seria o tratamento a partir de um registro no conselho tutelar. Outra possibilidade de acontecer, e são muitos os casos, é quando o crime é contra a honra. E essa possibilidade tanto pode ser de pais ofendendo professores, de professores ofendendo estudantes, e essa relação, essa tipificação penal dos crimes contra a honra é perfeitamente possível acontecer, e aí nós teríamos um outro exemplo de aplicação da lei penal conjugada com a situação da área educacional. É muito comum os fatos ocorridos numa escola ou numa universidade que sejam considerados difamação, injúria, ofensas nesse gênero, são tratadas ou pela lei penal ou pelo ECA, dependendo de quem for o autor da ofensa, se tem a maioridade penal ou não. Por último, eu destaquei uma tipificação muito nova na legislação brasileira, que é o cyberbullying. O bullying, incluindo o cyberbullying, agora é considerado crime no Brasil, com penas previstas no Código Penal. A Lei 14.811 de 2024, sancionada em 12 de janeiro de 2024, estabelece medidas de proteção à criança e ao adolescente e similares, alterando o Código Penal. A lei incluiu o bullying e o cyberbullying no rol de crimes e prevê penas como multa, como reclusão, dependendo do caso. Eu quero destacar, dentro desse contexto, as ofensas praticadas com a utilização da internet, entre mensagens passadas entre celulares dos alunos, mensagens passadas por e-mails. O cyberbullying é uma conduta hoje tipificada no campo penal. E tem casos em que a legislação nova
do crime de cyberbullying ainda não está sendo bem entendida, porque para ver o cyberbullying é preciso que a ofensa seja reiterada, ou seja, é preciso que haja mais de uma ofensa em dias diferentes. Essa conduta do cyberbullying, como a lei está prevendo, ela necessita essa sequência de ofensas para atingir moralmente, psicologicamente, um estudante ou uma pessoa. Nós temos ainda uma outra possibilidade de crime previsto no Código Penal e que se aplicaria no campo da relação do direito educacional, que seria a falsidade ideológica ou crime de estelionato. E eu quero destacar que recentemente nós tivemos publicação de escolas, sobretudo as escolas ou os colégios ou as instituições de ensino que têm vinculação com universidades e que oferecem cursos sem que elas estejam autorizadas pelo MEC para oferecer esses cursos. Outros que oferecem cursos livres e emitem diplomas como se fossem uma pós-graduação, como se fosse um curso de graduação. São muitos os exemplos ocorridos no Brasil dessa situação, onde instituições de ensino oferecem um curso sem que tenham condições legais não estão habilitadas pelo Ministério da Educação e Cultura para oferecer esses cursos, né? Essa é uma outra situação recorrente no Brasil e que, evidentemente, vai ser tratada no campo penal, porque aquele diploma que foi emitido por uma escola, por uma instituição que não está credenciada, não tem nenhum valor. E os dirigentes dessa escola vão ser responsáveis e vão responder penalmente. Enfim, são alguns pontos que eu destaquei da legislação penal para exemplificar que no mundo da relação entre professores, alunos, pais de alunos e no campo também dos estudantes universitários, existem muitas situações que podem ser tratadas no campo do direito penal. A todos um bom evento.